Quando nós pensamos na biodiversidade de um país tropical como o Brasil, nós automaticamente lembramos das nossas maravilhosas florestas tropicais, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Entretanto, o Brasil é um país muito diverso em termos de biomas e fitofisionomias. Nós temos fitofisionomias não florestais que são importantíssimas. E talvez uma das fitofisionomias mais esquecidas são os campos do nosso país. Aqui no Sudeste, nós temos um tipo de campo muito particular que é associado às áreas de elevada altitude do bioma Mata Atlântica, os campos de altitude, e muitos brasileiros desconhecem esse tipo de formação. Os campos de altitude correspondem à vegetação que ocorre acima do limite altitudinal das florestas. Estes campos de altitude acontecem em todos os sistemas montanhosos do planeta. Então, temos campos de altitude na Europa, na África, na América do Sul. E o que vai diferenciar estes campos de altitude vai ser as condições da matriz, o tipo de vegetação no qual estes topos de montanha se inserem. No caso do Brasil, estamos falando da Mata Atlântica, que é um bioma muito montanhoso, apesar de que as montanhas não sejam muito altas. A vegetação de campos de altitude é uma vegetação campestre, com predomínio de plantas herbáceas, lenhosas, de porte baixo e sem ocorrência, frequentemente, de espécies arbóreas, que geralmente ocorrem em altitudes mais baixas. Essa vegetação é bastante diversa, com uma quantidade muito grande de espécies vegetais, diferentes famílias botânicas e uma variação de forma e função muito grande nas diferentes espécies vegetais que conseguem ocupar os campos de altitude. Os fatores ambientais dos campos de altitude são bastante restritivos à maior parte das espécies vegetais, o que limita a ocorrência de várias dessas espécies que ocorrem em altitudes mais baixas. Os fatores ambientais mais frequentemente associados aos campos de altitude estão relacionados à própria altitude, com as baixas temperaturas, principalmente no inverno, que ocorrem frequentemente em temperaturas abaixo de zero, que leva a congelamento de várias espécies vegetais, o que limita dessa maneira a ocorrência de várias espécies. Além das temperaturas baixas, da forte sazonalidade climática que nós observamos nos campos de altitude, os solos normalmente são bastante pobres em nutrientes também, o que afeta também diretamente a ocorrência de espécies de porte maior, como espécies arbóreas. Devido às condições limitantes dos campos de altitude, a composição florística pode ser muito diferente da composição das florestas adjacentes. Algumas famílias viram dominantes nestas áreas, como Asteraceae e Poaceae, e tem algumas famílias muito características destas áreas, como Ericaceae, Eriocaulaceae, que apresentam gêneros específicos deste tipo de áreas. Esta composição não é exclusiva dos campos de altitude brasileiros. Alguns gêneros têm uma distribuição muito ampla entre os campos de altitude brasileiros e os páramos andinos, por exemplo. E o que muda entre topo de montanha e topo de montanha é a espécie. Então, tem muitos endemismos em nível específico, mas os gêneros são compartilhados entre as áreas. Estes grupos conseguem se estabelecer nas áreas porque possuem algumas características que lhes conferem sobrevivência. Por exemplo, os arbustos dos campos de altitude possuem folhas muito pequenas que limitam a exposição ao sol. Podem ter indumentos que refletiriam a radiação solar, podem ter lâminas espessas e podem ter acumulação de pigmentos fotossintéticos que não são o pigmento verde comumente achado nas folhas, mas podemos ter acúmulo de pigmentos vermelhos e amarelos que fazem com que a folha consiga lidar com o excesso de radiação. Outra característica muito importante é a dominância de plantas com forma de vida em roseta, que têm as folhas imbricadas entre si, conseguem acumular água nos tecidos e conseguem, devido à inclinação das folhas, da inserção da folha, conseguem também lidar um pouco com essa radiação excessiva. A maior parte das espécies dos campos de altitude apresentam a dispersão delas via sementes. No geral, as sementes apresentam uma diferente gama de coloração, tamanho, forma, sendo que a maior parte das espécies apresenta um tamanho muito pequeno, em torno de um peso de 1.000 sementes de 0,5 gramas. A maior parte das espécies dos campos de altitude elas se dispersam durante a estação chuvosa, entre os meses de outubro a março, até mesmo por encontrar uma disponibilidade hídrica
mais adequada para a retomada do metabolismo da semente e, consequentemente, o processo de germinação. Entretanto, há muitas espécies que dispersam suas sementes na estação seca e estas permanecem dormentes, que é a permanência da semente viável até uma condição específica adequada para que ocorra o processo de germinação, presentes no banco de sementes do solo. O principal fator para que a germinação ocorra é a água. Com a entrada da água na semente, ela desencadeia o metabolismo e, consequentemente, o processo de germinação. Assim, a disponibilidade hídrica para os campos de altitude, para as sementes, é um dos fatores principais para que a germinação ocorra. No entanto, a junção de outros fatores como temperatura, oxigênio e luz também são muito importantes. E sendo que cada espécie apresenta um limite bem definido de temperatura para sua germinação, apresentando três pontos importantes, sendo a temperatura ótima, onde ocorre a máxima germinação em menor tempo, a máxima e mínima, que são os extremos onde o processo de germinação ocorre. Para os campos de altitude, as espécies apresentam uma ampla faixa de germinação, variando entre 15 e 35 graus. Entretanto, a temperatura ótima fica em torno de 20 e 25, onde apresenta a máxima germinação em menor tempo. Além disso, com o tamanho reduzido das sementes e apresentando os cotilédones foliáceos, muitas das espécies necessitam da luz para a sua germinação. As espécies presentes nos campos de altitude se organizam em tipos de vegetação. Podemos distinguir 4 grandes grupos de vegetação nos campos de altitude. O primeiro é a vegetação herbácea e arbustiva. O segundo são as plantas que estão associadas a lugares que alagam, permanente ou temporariamente. O terceiro é toda a vegetação associada a afloramentos rochosos. E o quarto são alguns capões de floresta que ainda persistem, apesar de que a maior parte da vegetação é herbácea. Então, em alguns lugares, por exemplo, de Itatiaia, é muito comum ver ainda fragmentos de floresta em alguns vales encaixados, que são mais frios. Em algumas áreas de campos de altitude, a diferença entre esses tipos de vegetação é muito clara. Os tipos de vegetação coexistem e têm limites discretos. Já em outras áreas, acontece que tem uma heterogeneidade e estes tipos de vegetação não são tão claramente distinguíveis. A composição florística pode ser a mesma e a única diferença entre dois tipos de vegetação é a identidade da espécie que domina. Como em outros sistemas montanhosos, se espera que a altitude tenha um efeito muito forte sobre a composição da vegetação. Porém, em campos de altitude, muitas vezes o topo está tão restrito ao topo mesmo da montanha que não tem espaço para termos um gradiente de temperatura que seja muito claro. Por outro lado, o solo tende a ser muito rochoso, então muitas vezes o limite ao estabelecimento das espécies é mais a profundidade do solo e o fato do solo ser rochoso do que fatores climáticos, como a temperatura. Uma particularidade extremamente importante da vegetação de topo de montanha e especificamente dos campos de altitude é que uma grande parte de rios tem as suas nascentes relacionadas a esse tipo de vegetação. E neste sentido, a provisão de recursos hídricos se constitui um importante serviço ecossistêmico prestado por esse tipo de vegetação. Uma das grandes preocupações atuais é justamente a gente tentar entender de que maneira que as plantas que ocorrem nos campos de altitude irão responder a mudanças climáticas globais. Essas mudanças climáticas elas envolvem alteração no regime de chuvas, por exemplo, e também alteração na temperatura, com prováveis aumentos da temperatura nos próximos anos. Então, essas espécies, como são fortemente associadas a um clima específico de baixas temperaturas, principalmente no inverno, elas podem ser negativamente afetadas por essas mudanças climáticas globais. Características específicas dos campos de altitude, como seu isolamento e também relacionados à distribuição restrita de várias das suas espécies, são fatores que certamente podem aumentar o grau de vulnerabilidade dessas espécies a essas mudanças climáticas. Além das mudanças climáticas globais, existem também pressões antrópicas que afetam negativamente os campos de altitude. Essas pressões estão associadas, por exemplo, à poluição atmosférica e também à alteração no uso do solo. As principais ameaças aos campos de altitude estão relacionadas ao homem e ao tipo de uso que o homem dá a esse ecossistema.
Isolados nos topos das montanhas, os campos de altitude enfrentam diversas ameaças. Dentre elas, os incêndios de origem antrópica, as mudanças climáticas e a poluição atmosférica. A principal ameaça são as queimadas. E as queimadas estão relacionadas principalmente ao manejo dessa vegetação que a gente tem. Então, muitas propriedades que são próximas ou no entorno do parque, os proprietários realizam queimas da vegetação para ela rebrotar, para o gado poder se alimentar. Outras vezes o fogo acontece mesmo pela pessoa estar insatisfeita com alguma situação no parque e coloca o fogo de propósito. Em 2001 teve das maiores ocorrências de queimada no parque, que foram 2 turistas que se perderam e aí resolveram fazer uma fogueira à noite, perderam o controle e aí teve uma grande ocorrência de incêndio. As previsões de mudanças climáticas para os campos de altitude indicam um aumento entre 2 e 2,5 graus Celsius na temperatura média anual e entre 25 e 110 milímetros na precipitação média anual. Mas apesar desse pequeno incremento na quantidade de chuvas, é possível que haja uma intensificação das secas. Isso porque se prevê que haja uma mudança não só na quantidade, mas também na sazonalidade dos eventos de chuva. Prevê-se que as chuvas se tornarão mais intensas, porém menos frequentes, de tal forma que poderá haver uma menor disponibilidade de água no solo. E apesar de o solo ser de fato a principal fonte de água para as plantas, à medida que os solos vão se tornando mais secos, algumas plantas podem ser capazes de se utilizar de fontes alternativas de água, como por exemplo a neblina. O problema é que prevê-se que haverão mudanças também na frequência e duração dos eventos de neblina, havendo uma redução desses eventos de neblina, de tal forma que as plantas nos campos de altitude podem ficar sujeitas a uma seca dupla, com a menor quantidade de água, tanto na atmosfera quanto no solo. Há 7 anos que eu venho trabalhando com os poluentes orgânicos persistentes no meio ambiente e também com contaminantes emergentes. E esses compostos são, de alguma forma, compostos tóxicos que se dispersam no meio ambiente e podem acumular em organismos. E outra problemática muito importante é a questão da dispersão de longa distância, do transporte atmosférico. Então, esses contaminantes se tornam um problema global, uma vez que eles não respeitam fronteiras e podem se mover de um continente para o outro. Com vista nisso, nós temos algumas convenções internacionais, alguns tratados, dos quais vale ressaltar a Convenção de Estocolmo, que foi ratificada por mais de 150 países, um deles é o Brasil, inclusive, onde a gente visa proteger o meio ambiente e a saúde humana dos poluentes orgânicos persistentes. Áreas relativamente remotas são de extrema importância para entender não só a dinâmica desses contaminantes, mas também em que grau eles podem afetar regiões que estão distantes da sua fonte de emissão. Então, se a gente pensar em contaminantes que, mesmo utilizados na forma líquida ou na forma sólida, podem se volatilizar, ou seja, passar para o estado gasoso e adentrar na atmosfera, a gente vai ter a migração deles ao longo da atmosfera e em regiões onde as temperaturas são mais frias, eles vão tender a se depositar. Então, portanto, nós vamos ter em áreas mais quentes uma maior taxa de emissão e em áreas mais frias uma maior taxa de deposição. E isso é uma problemática no caso dos campos de altitude, por eles estarem expostos a uma temperatura mais fria nos topos das montanhas. Os incêndios são comuns nos campos de altitude basicamente por conta da fisionomia vegetal. Então, a gente tem a vegetação campestre. A gente sabe que outras vegetações campestres presentes no Brasil e em outros lugares do mundo são mais suscetíveis ao fogo, justamente por conta do acúmulo da biomassa. E o campo de altitude, existindo num lugar que tem a precipitação muito grande, teoricamente, deveria, mesmo sendo uma área campestre, deveria ser uma área que queimaria com poucas vezes. Mas não é isso que acontece. Por exemplo, os campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia são responsáveis por 70% das ocorrências de incêndio nos campos de altitude do estado do Rio de Janeiro. Nós avaliamos a resposta seca em 76 espécies dos campos de altitude e nós observamos que essas espécies elas exibem basicamente 3 estratégias para lidar com a seca. A maioria das espécies elas exibem uma estratégia de tolerância à desidratação.
Isso significa que à medida que o ambiente vai ficando mais seco, essas espécies também vão ficando mais secas, mas elas exibem algumas características, como por exemplo a presença de folhas pequenas, de caules densos, que permitem a essas espécies que elas mantenham a sua fotossíntese e o seu funcionamento mesmo nessa condição mais seca. Já outras espécies, elas exibem uma estratégia de evitação à desidratação. Então isso significa que o ambiente vai ficando mais seco, mas essas espécies são capazes de manterem os seus tecidos hidratados. Essa capacidade de manter a sua hidratação pode se dar, por exemplo, pela capacidade dessas plantas armazenarem água nas suas folhas, ou como eu comentei anteriormente, pela capacidade dessas plantas absorverem a água da neblina através das suas folhas. E finalmente a terceira estratégia é a estratégia de escape. Então as plantas podem escapar à desidratação, porque durante o período seco elas se mantêm na forma de sementes ou como órgãos subterrâneos, caules e raízes subterrâneos. Elas só vão germinar ou só vão rebrotar após a ocorrência de chuvas. No meu mestrado, nós conduzimos um monitoramento atmosférico ao longo de 2 anos, onde nós monitoramos pesticidas que já foram banidos, mas que são persistentes, e alguns pesticidas que ainda são utilizados nos dias de hoje. Os resultados dessa pesquisa trouxeram para a gente um entendimento de que os parques que estão mais próximos de potenciais fontes emissoras, como por exemplo a região agrícola serrana do estado do Rio de Janeiro, eles vão sofrer uma influência de uma maior concentração do que os parques que estão mais distantes. Então, além da problemática em relação à temperatura, que faria com que maiores taxas de deposição ocorressem nos campos de altitude, nós temos também a problemática da proximidade com fontes de emissão. Um outro resultado muito interessante dessa pesquisa foi que os pesticidas que foram banidos recentemente, como por exemplo o endosulfan, por mais que eles apresentem um decréscimo nas suas concentrações, a gente consegue observar também que esse padrão ele é suprimido pelo aumento da concentração de outros pesticidas, dos que são utilizados hoje em dia. Então o clorpirifos, por exemplo, que é um pesticida organofosforado, ele vai aumentar as suas concentrações ao longo do tempo, enquanto o endosulfan, que foi recentemente banido pela Convenção de Estocolmo, diminui suas concentrações no ar. Agora, no meu doutorado, nós conseguimos expandir essa pesquisa para monitorar também alguns contaminantes que são de origem urbano-industriais, como, por exemplo, as parafinas cloradas. Nós conseguimos mostrar que as concentrações de parafinas presentes no ar dos parques, elas são oriundas de regiões urbanas e muito industrializadas no estado do Rio de Janeiro. Então, as plantas dos campos de altitude elas já enfrentam um período de estiagem durante o inverno, e eu acredito que a existência dessas diferentes estratégias para lidar com a seca confere uma relativa estabilidade para os campos de altitude para lidar com essa sazonalidade na precipitação. Contudo, as mudanças na disponibilidade de água previstas para o futuro podem extrapolar os limiares de resistência das espécies. Então, acredito que essas secas no futuro podem, de fato, constituir uma ameaça real a essa diversidade. Por exemplo, a redução nos eventos de neblina podem afetar particularmente aquelas espécies que se valem da absorção de água da neblina pelas folhas, enquanto que a ocorrência de secas mais intensas, mais duradouras, podem levar ao esgotamento das reservas de água nas folhas ou podem dificultar ou até impossibilitar a germinação e a rebrota de algumas espécies. Então, daí a importância da gente identificar e estudar essas diferentes estratégias para lidar com a seca, a fim de melhorar a nossa capacidade de predizer a vulnerabilidade dos campos de altitude nesses diferentes cenários futuros de seca. Então não adianta a gente pensar que uma área de conservação, por mais que esteja relativamente isolada no alto de uma montanha, vai estar livre da presença de tais contaminantes. É preciso que a gente pense no Brasil como um todo, nos termos legislativos, da permissão do uso e do incentivo ao uso massivo de agrotóxico. O Brasil é, desde 2008, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O Brasil sozinho movimenta 20% do mercado de agrotóxicos global. Isso é muita coisa. Existem mais de 700 espécies de planta vascular, que são pteridófitas, licófitas, gimnospermas e angiospermas, mais de 700 espécies nos campos de altitude de Itatiaia. E dessas, 53 espécies estão ameaçadas de extinção. Muitas dessas espécies elas não toleram impactos, por exemplo, de queimada. Então, provavelmente, a ação do fogo faz com que algumas espécies ameaçadas não sobrevivam. Por exemplo, como a Rhyndicia glabra, que é uma rubéacea de florzinha roxa, polinizada por beija-flor.
ela não tolera as queimadas. Uma das questões de maior interesse que os cientistas têm em responder é se as plantas de campos de altitude vão ser capazes de resistir a todas as mudanças que já vêm ocorrendo em seu ambiente e também as mudanças previstas para o futuro. Um dos pontos chaves para entender esse potencial de resposta são as diferenças existentes entre os indivíduos de uma mesma espécie. Se os indivíduos de uma mesma espécie não são todos iguais, isso significa que potencialmente eles podem responder de maneira diferenciada a mudanças no seu ambiente, o que consequentemente aumentaria a chance de permanência da espécie nesse novo ambiente ou nessa nova condição ambiental. Uma das questões que eu tenho estudado no meu doutorado é como a variação na altitude leva a diferenças e variação entre indivíduos e populações de uma mesma espécie e, consequentemente, como isso pode levar a um potencial diferenciado de resposta dos indivíduos a mudanças no ambiente. Ou seja, se os indivíduos que ocorrem num ponto mais alto ou mais baixo da montanha apresentam diferenças no potencial de resposta a mudanças no seu ambiente. Um dos pontos importantes que a gente já tem observado é que essas diferenças entre os indivíduos de fato existem, só que diferentes espécies se comportam de maneira diferenciada. Isto é, a variação da altitude pode afetar de maneira diferenciada o potencial de resposta de diferentes espécies. Uma das espécies que temos estudado, por exemplo, tem um aumento da variação de suas características com o aumento da altitude, o que pode ser positivo do ponto de vista de potencial de resposta. Já para outra, o que a gente tem observado é que com o aumento da altitude, existe uma mudança nas relações entre as características dos indivíduos, isto é, em pontos mais altos, em altitudes mais elevadas, as características são mais relacionadas entre si, o que poderia restringir o potencial de resposta. Todas essas ameaças, combinadas com a distribuição restrita dos campos de altitude, tornam esse tipo de vegetação bastante vulnerável. Por isso, a união de esforços de diferentes atores, como cientistas, ambientalistas, ONGs, funcionários de órgãos governamentais como o ICMBio e moradores de áreas próximas dos campos de altitude, se torna extremamente importante para a conservação desse tipo de ambiente. O Parque Nacional do Caparaó, que está localizado na divisa entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, é uma das unidades de conservação do Brasil onde se encontra a vegetação de campos de altitude. O parque foi criado em 1961 e tem uma área de aproximadamente 32 mil hectares. Esse parque ele é extremamente importante para a preservação da Mata Atlântica, principalmente para o Espírito Santo, onde a maior parte do parque se encontra. Além dos campos de altitude, o Parque Nacional do Caparaó também apresenta áreas de ocorrência de floresta ombrófila densa e floresta estacional semidecidual montana. O Parque Nacional do Caparaó é nacionalmente conhecido e recebe muitos visitantes, devido à beleza cênica do lugar, com a presença de inúmeras cachoeiras, mas principalmente pela ocorrência do terceiro ponto mais alto do país, que é o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. O desenvolvimento e as atividades das cidades do entorno do Parque Nacional do Caparaó, que são Alto Caparaó em Minas Gerais e Pedra Menina no Espírito Santo, estão diretamente relacionadas com a presença do parque. Em Pedra Menina, por exemplo, muitos moradores apresentam uma relação muito próxima com o parque, principalmente devido ao turismo na região, o que movimenta a economia local. O cultivo do café, que é comum na região e nacionalmente reconhecido, é favorecido pelo clima da Serra do Caparaó, onde o parque se encontra. Além disso, os moradores de Pedra Menina reconhecem a importância do parque para a manutenção e conservação de recursos naturais na região, como, por exemplo, a água. Meu nome é João Batista Querubim, sou nascido aqui em Paraíso
e eu tenho 52 anos. Meu nome completo é Gustavo de Souza Deves, eu sou advogado, tenho 29 anos. Meu nome é Ronaldo Carvalho, sou nascido e criado aqui na região do Caparaó, na divisa dos dois estados, pela Portaria do Espírito Santo. Bom, meu nome é Geraldo Dias de Araújo Júnior, né? Eu sou morador de Bom Jesus do Itabapoana, parte noroeste do estado do Rio de Janeiro, e estou aqui como voluntariado, né, do ICMBio. Bom, meu nome é Daniel Oliveira Menezes, né? Eu sou administrador de um centro automotivo. Meu nome é Ana Maria, tenho 50 anos e eu nasci e fui criada aqui, na região. Elson José Nunes Faria. José Protásio de Abreu, moro aqui há 43 anos aqui, mas fui nascido e criado aqui em cima, na Furtira do Rio. E estou com 67 anos. Pé da Menina tinha 5 ou 6 casas só, casa de fazenda, né? Que isso aqui era uma fazenda, né? De gado. O meu sogro mexia com gado. A gente tinha um curral ali que eu mais um cunhado meu, nós tirava 1.200 litros de leite por dia. Aí depois o meu sogro começou plantando café e daí a pouco tempo resolveu a trocar de religião, né? Aí foi dali que começou o patrimônio de São Raimundo, né? Que hoje é patrimônio de São Raimundo, que chama. E começou, vende uma posse para um, vende outra para outro, dá uma posse para outro. E foi assim. E aí está hoje o patrimônio desse tamanho que está aí. Acho que já tem mais de 1.000 habitantes, né? Então, a minha família, meus avós, né, eles plantavam, plantavam de tudo, assim, arroz, feijão, cebola, né, para manter a família, né? E aí, gados, leiteiros também, e depois veio o café. Descobriu que o café, que por ser uma altitude, né, um lugar assim frio, ele descobriu que era bom para o café. Então, a família toda vive, né, do café. E aí o parque trouxe para nós, né, o turismo, que ajuda assim nas entre-safras, né, do café, ajuda assim também a manter, né, as famílias da região. O turismo aqui foi bom, o parque foi bom para esse lado. Hoje nós podemos contar com 50% do movimento de lanchonete e o crescimento de Pé da Menina e Paraíso é através de pessoas de fora, através do turismo. Mexi com gente do Brasil inteiro e parte dos exterior também. Nós acolhemos em casa aqui gente da Argentina, da Alemanha, da Coreia, do Chile. Bom, de início, a primeira visita foi muito limitada, né? Até porque foi uma visita escolar, então a gente não podia estar explorando muito o parque. Mas hoje como, né, voluntariado, eu posso estar conhecendo um pouco mais dos acampamentos, vivenciando também os visitantes, né, conversando, trocando experiências. Bom, o parque é um parque antigo, né, e sempre soube desse parque, né, só não tive oportunidade ainda de estar conhecendo. E é a primeira vez que eu venho junto com os nossos amigos, né, de grupo de trilheiros, né, aí a gente está conhecendo o parque pela primeira vez. Eu vim para conhecer as cachoeiras da região, né? Só que nós tínhamos feito um agendamento dentro do parque da Serra do Caparaó, aí no camping aqui, né? Que é na Casa Queimada. Então, quando nós estávamos aqui, o pessoal falou que ia subir, o céu abriu e decidimos ir. Legal, que foi uma coisa foi extraordinário, foi bacana. Sim, eu consegui perceber. Mais predominante, quando eu subi ao Pico da Bandeira para ver o nascer do sol, eu percebi que a vegetação ela era muito diferente da vegetação daqui de baixo. A característica da planta de altitude, ela sim, seria mais baixa. Nós percebemos que a vegetação ela é mais baixa, a folhagem também das plantas ela apresenta uma outra característica, as folhas são menores e uma vegetação mais rasteira, né? Olha, eu não conhecia esse tipo de vegetação, né? Inclusive até parece uns bambuzinhos, né? Eu achei assim interessante porque eu só fui ver isso aqui, né?
Inclusive tem umas flores também que tem no meio das rochas que eu até fotografei, eu achei assim, barato isso, sabe? Eu acho de extrema importância assim, a conservação de parques como esse, por uma série de fatores, né? O Brasil é um país muito rico em biodiversidade. Eu acho que o brasileiro em si, ele não explora essa questão, e uma outra questão também seria a exploração talvez do turismo ecológico, que a gente quase não explora, e até a própria educação do cidadão em relação a essa prática de conservação das unidades ambientais. O próprio parque aqui eu não vi lixo nenhum, que é uma característica do parque que me surpreendeu muito, porque em outras regiões que eu já fui, visitei, não parques ecológicos, mas eu via muito lixo, porque a população ela não cuida, ela não tem noção do patrimônio que tem. E aqui nesse caso aqui, por se tratar do Espírito Santo também, eu fiquei muito surpreendido, porque é tão pertinho, eu moro no município aqui perto e nunca havia visitado um parque desse. Sem dúvida, porque nós temos aqui uma equipe muito grande do ICMBio, que era o antigo IBAMA, que ajuda a preservar, e nós também estamos sempre aconselhando as pessoas que quando vai visitar lá para evitar qualquer acidente, né? Caso fugas de churrasqueira, essas coisas, a gente está sempre orientando as pessoas para ajudar a preservar, e o que nós temos aqui. Muito importante, o parque traz um benefício para o lugar muito grande, né? Muito grande. Sabe? Porque antes de ter parque, aquilo lá era assim, era muita gente que usava aquele campo, chamava de campo, né? Para pôr gado, botava cavalo lá em cima. Ali na macieira, naquele primeiro acampamento, aquilo ali tinha curral grande ali, cerca para todo lado. Ali teve um cara que pôs uma criação de porco. Já tem importância o parque por um motivo, que o pessoal de fora está vindo muito, aproximando muito por aqui. Sim. Estado do Rio, Vitória, está vindo muita gente por aqui. Extremamente importante os parques, né? Enfim, onde tem área de preservação, eu acho interessante, porque a gente fica até triste às vezes quando você sobe numa trilha, você vê papel de bala de alguma coisa, né? Outra, biscoito, né? As pessoas não têm ainda, muita gente não tem essa sensibilidade que aquilo ali pode trazer um prejuízo para a natureza, né? Questão de animais, né? E olha, a questão do parque eu achei muito massa. Eu voltaria, indico. A preservação é importante para os nossos filhos, nossos netos, enfim, tem que preservar, não pode, né, tem que vir, deixar no máximo na trilha pegadas, né? Sim. O restante deixa quieto, não toca, porque para outras pessoas virem poder achar o mesmo que eu achei, né? Ou até mais. Sim, eu vejo que as pessoas estão sendo mais conscientes também, até porque tem uns processos que lá na portaria, né, quando você chega no parque, você é orientado a não alimentar animais, né, voltar com o seu lixo, né, no caso o resíduo gerado, né. Então eu estou vendo que eles estão, a conscientização está sendo boa. Sim, lá é muito bonito, né, e assim legal para o nosso meio ambiente, né, para preservação, né, a conservação das águas, né? Então é muito importante o parque para nós aqui na região. É um conjunto, né? Para tudo, né? A água, o ar, né? A nossa plantação, né? De café, tudo. Nossa, o parque tem a importância, se a gente for falar financeiramente para o nosso lugar, para a nossa região, mas na questão ambiental, se a gente pensar as nascentes, quantas nascentes tem no parque, a proteção que tem essas nascentes do parque, está aqui as portarias, as 2 portarias, com a proteção dos funcionários, fazendo sempre essa vistoria, a questão do fogo. Então, o parque tem uma importância muito grande, igual eu falei, na questão financeira, porque tem muitas pessoas hoje que têm seus empreendimentos aqui na região por causa do parque, mas também na questão da nossa saúde mesmo, a questão da água mesmo, é muito importante para a gente, né? Acho que para todos, mas assim, para nós moradores da região, principalmente, ele tem uma importância muito grande. Se não tivesse o parque, no lado financeiro cairia um pouco, porque a nossa região ainda não está vivendo muito do turismo, poucas famílias que estão vivendo ainda, mas assim,
Se hoje não existisse o Parque Nacional e a Portaria Pedra Menina, essa parte primeira aqui da macieira, essas áreas que tem essas nascentes aqui já tinha acabado já, porque não teria controle do fogo, não teria essa fiscalização, né? Então queimou, aí já queima a vida, queima espécies e prejudica as nascentes também, né?